Bom, gente, vamos falar agora sobre MDC, máximo divisor comum. Então, daquela família de múltiplos divisores, números primos, MMC, MDC é o fechamento desse tema, tá bom? Como é que a gente calcula o MDC, o que vem a ser o MDC, como é que são os problemas contextualizados? Vamos tentar ver tudo isso aí, tá? Então, primeira coisa, máximo divisor comum. Eu vou mostrar aqui os divisores de 36 e os divisores de 78. Vou listar um por um e vamos escolher o maior deles. Depois eu vou dar a definição e a gente começa a fazer os cálculos a partir dessa definição, tá bom? Existe o método de Euclides para fazer o MDC, existe o método onde a gente faz também tudo de uma vez. Eu vou mostrar o da definição e vou mostrar o método com os números colocados ao mesmo tempo. E aí você escolhe ou o método da definição ou os números colocados ao mesmo tempo. E aí fica a seu critério qual utilizar, tá bom? Olha só. Primeira coisa, vamos lá. Quais são os divisores de 36? Só para eu mostrar o que vem a ser o MDC. Divisores, tá? Não são múltiplos, divisores. Divisores de 36. 1, que é divisor de todo número. 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Esses são os divisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 divisores. E 78. Divisores de 78. 1, que é divisor de todo mundo. 2, 3, 6. Aí uma coisa legal porque é o seguinte, esse número 78, se você dividir por 2, vai dar 39, 39 por 3 dá 13, 13 é primo por 13 dá 1. Então depois de 6, o próximo divisor aqui vai ser 13. Depois de 13 já vai ser 39. E depois 78. Não, ainda tem, acho que eu pulei um aqui. Desculpa, pulei o 26. Aí tem 39 e 78. Acho que está tudo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, então todos eles estão aí, os divisores direitinho. Se eu olhar, tem divisores comuns? Claro que tem. Qual é o maior? O maior é o 6. Não tem nenhum outro divisor comum aqui, tá bom? Então, eu consigo ver, né, claramente pela lista que o MDC é igual a 6. Mas não é assim que a gente vai fazer, obviamente, porque não tem como eu sair listando divisor por divisor de um número, claro. Então, tendo os números nas suas formas fatoradas por números primos, qual é a definição de MDC? Tá? É o produto dos fatores, olha só, comuns de menor expoente. Enquanto no MMC era de maior expoente, no MDC é de menor expoente. Então, se você pegar um número e fatorar, por exemplo, vou aproveitar esse exemplo aí. 36, deixa eu abaixar aqui. 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 78 é 2 vezes 3, a primeira vezes 13. E aí, o MDC, só os comuns. 2 e 3, 2, 3 e 13. Comuns, 2 e 3. Menor expoente, menor. 1 e 2 fica 1, que é o menor. 1 e 2 fica 1, que é o menor. Ou seja, 6, igual a gente tinha visto aqui. Então é assim que se calcula o MDC, tá bom? Já já eu mostro outra maneira como é que você faz tudo junto quando eu estiver fazendo as questões. Eu mostro essa opção também, tá? Bom, aqui eu vou dar um exemplo contextualizado de uma situação que eu criei aqui
e em seguida a gente vai fazer as questões da apostila. A ideia é a seguinte, aqui são dois pedaços de madeira. Um tem 150 centímetros e o outro tem 96 centímetros. E o objetivo é cortar esses dois pedaços de madeira em pedaços menores de mesmo comprimento sem desperdício, ok? Então vamos cortar, vou escrever aqui, cortar os pedaços em segmentos de mesmo comprimento e sem sobras. Beleza? Então, primeira coisa, primeiro raciocínio para a gente entender. Se você vai cortar um pedaço de 150 centímetros em vários pedacinhos e não pode sobrar nada, não pode desperdiçar nada, você concorda que o tamanho do pedacinho tem que ser um divisor obrigatoriamente de 150? Porque senão vai sobrar, concorda? Eu consigo, por exemplo, cortar em tamanhos de 50 centímetros, claro, 3 pedaços de 50 vai dar 150. Mas eu consigo cortar em pedaços de 40 centímetros sem haver sobras? Não consigo. Porque faz 40 mais 40 mais 40, 120. Aí o outro pedaço fica com 30, sobrou. Então, para que não haja sobra nenhuma, o que tem que acontecer? O tamanho do pedacinho tem que ser um divisor, tá? Se liga nisso. A mesma coisa aqui. Para que não tenha sobra no de 96, também tem que ser um divisor. Tá? Por enquanto eu sei que tem que ser um divisor comum, mas ainda não tem nada informando que tem que ser o máximo, porque o MDC é o máximo divisor comum. Eu estou dizendo que tem que cortar em pedacinhos sem sobras, e por enquanto tem que ser apenas um divisor, mas eu não falei que era comum. O que é que me diz que é o máximo divisor comum? É essa informação aqui, vou até colocar de outra cor, tá? De verde. O tamanho de cada segmento deve ser, tem que ser o maior possível. Ou seja, o tamanho de cada pedacinho que a gente vai cortar aqui tem que ser o maior possível. Ou ele pode dizer outra coisa, qual a menor quantidade possível de pedacinhos que serão cortados, né? Pode dizer isso. Qual a menor quantidade de pedacinhos? Olha só. Olha esse raciocínio. Se você quer uma quantidade mínima de pedacinhos, é porque o tamanho do pedaço tem que ser grande. Se você diminuir o tamanho do pedaço, você vai ter mais pedacinhos. Então, na questão pode vir essas duas informações. Ou o tamanho de cada pedaço tem que ser o maior possível, ou a quantidade de pedacinhos tem que ser a menor possível. Porque se você tem uma quantidade pequena, é porque o tamanho é grande. Caso contrário, se você tivesse uma quantidade grande, é porque o tamanho era pequeno, beleza? Então, voltando ao nosso raciocínio, o que é que eu tinha dito? Que o tamanho de cada pedaço tem que ser um divisor do comprimento do segmento do bastão lá. Porque se não for um divisor, na hora que eu for partir, cortar, serrar, vai acontecer o quê? Vai sobrar. Como eu não quero que tenha sobras, então é necessário que o pedacinho seja um divisor do número. Como eu quero que o tamanho seja o maior possível, e o tamanho é um divisor, esse divisor tem que ser o máximo divisor possível, ou seja, o máximo divisor comum entre eles. Percebe por que é o MDC? E outra coisa, não tem como confundir com o MMC. Apesar de serem questões, a gente estuda junto, né? MMC e MDC, mas as contextualizações são completamente diferentes. A temática de MMC é uma, a temática de MDC é outra. MDC você sempre tem uma quantidade fixa e você vai pegar aquela quantidade e vai partir em pequenas porções. Sempre tem isso. O MMC é um múltiplo, é uma coisa que vai aumentando, 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 aumentando.
É uma temática completamente diferente. Lembra sempre do que eu falo. Saiba o que você está calculando. Entenda o que você está calculando, porque aí você não tem como confundir, tá bom? Vamos lá. Então, qual vai ser o comprimento de cada pedacinho? Vai ser o M, olha só, o MDC. Eu vou calcular o MDC aqui. Vamos fatorar 150 e vamos fatorar 96. 150 fatorando é 2 à primeira, vezes 3 à primeira, vezes 5 ao quadrado. E 96 fatorando é 2 à quinta, vezes 3 à primeira. Na hora de calcular o MDC, qual é a definição? Produto dos fatores comuns, só os comuns, tá? De menor expoente. Olha só, 2, 3 e 5, 2 e 3. Então, só os comuns, 2 e 3. Expoente, o menor possível. 2 à primeira, 3 à primeira, 2 à quinta, 3 à primeira. Menor possível de cada. Então, deu 2 vezes 3. O que é isso? É a resposta? Depende do que ele está querendo. Isso é o tamanho de cada pedacinho. Se eu quiser saber quantos pedacinhos são, bom, é só pegar 150 e dividir pelo MDC. E aí eu vou saber o total de pedacinhos. O MDC deu 6. Então, 150 dividido por 6 dá 25. E o outro é 96. 96 dividido por 6 vai dar 16. Quer dizer que esse pedacinho aqui vai dar 25 pedacinhos. Quer dizer, esse bastão aqui são 25 pedacinhos e esse bastão aqui são 16 pedacinhos. No total, são 41 pedaços, 41 segmentos. Essa é a ideia de como se pensa em MDC, tá bom? Vamos agora fazer alguns exercícios para a gente colocar em prática na nossa apostila, tá? A gente vai começar com a questão número 13, que diz assim: a direção do Colégio Militar do Rio de Janeiro contratou uma empresa com o objetivo de construir uma nova sala para o clube literário. A sala terá 3,36 metros de largura e 4 metros de comprimento. Uma coisa que eu falei, é super interessante você trabalhar aqui com o número inteiro e não com o número decimal, né? Para calcular MDC, MMC com o número decimal fica complicado. Então você faz com o número inteiro, passa a vírgulazinha para lá e fica tudo certo. Bom, no piso, o pedreiro vai colocar peças de cerâmica quadradas do mesmo comprimento. Eu fiz aqui um pequeno desenho e é uma coisa que acontece, né? Se você olhar aí na sua casa ou no local que você está, se for cerâmica, pode observar nos cantinhos, normalmente as pedras são cortadas. Já parou para pensar por quê? Porque o comprimento não é um múltiplo do tamanho da peça, do lado da peça quadrada ou retangular. Porque se fosse um múltiplo, conseguiria encaixar um número inteiro de peças sem precisar cortar. E aí, nessa questão, ele quer que não ocorra desperdício, que o número, que não precise cortar nenhuma peça, tem que ter um número exato. E aí a pergunta dele é: a menor quantidade de peças que ele vai usar para cobrir completamente o piso é um número, olha só, a menor quantidade de peças. Se ele quer a menor quantidade possível de peças quadradinhas para cobrir o piso, é porque o tamanho do lado tem que ser o maior possível. Lembra a historinha do pedacinho que eu fiz agora há pouco? O tamanho do pedaço era o maior possível, logo a quantidade era mínima. Se eu quisesse uma quantidade mínima, uma quantidade máxima, o tamanho era mínimo. Mas como ele quer a quantidade mínima, o tamanho é máximo. E note que o tamanho do lado do quadrado tem que ser necessariamente um divisor da dimensão. Porque se não for um divisor, não tem como encaixar certinho, vai ter que quebrar uma peça para poder colocar. Então vamos lá tirar o MDC entre 336 e 400. Eu falei para vocês que ia mostrar outra maneira de calcular o MDC, que talvez vocês calculem também dessa forma, tá? Que é colocar os dois números ao mesmo tempo. MDC, máximo divisor comum. A gente vai fazendo as divisões. Enquanto estiver usando divisor comum, maravilha, a gente continua. Quando não der mais para achar um divisor comum, a gente para, porque a gente chegou
ao MDC, tá bom? Fica essa dica. Então, o primeiro divisor comum que existe aqui é 2. 336 por 2, 168. 400 por 2, 200. 2 novamente, 84. E aqui é 100. Enquanto der para continuar dividindo os dois ao mesmo tempo, eu continuo até parar, até acabar. Divide por 2, 42. E aqui 50. Ainda dá por 2, 25, 21. E aí, 21 e 25 não tem mais fatores comuns. Ó. 5 vezes 5, 3 vezes 7. Não dá mais para usar nenhum fator comum. Então, parou. Quer dizer que o MDC é esse número aqui. 2 à quarta. Não é fácil? 16. Inclusive é o tamanho, esse é o valor do tamanho do lado, tá? Do lado do quadrado. Agora, para saber, então significa o seguinte, que você consegue colocar aqui quadradinhos de lado 16. Aí a pergunta é, quantos quadradinhos são? Olha que legal. Esse número aqui já é a divisão de 400 por 16. Quer dizer que vão ser 25 quadradinhos aqui na horizontal. E esse outro, adivinha? 336 dividido por 16 dá 21. Então são 21 quadradinhos na horizontal, 25 quadradinhos na... Desculpa, 21 quadradinhos na vertical, 25 quadradinhos na horizontal. Como é que eu descubro o total? É só fazer a multiplicação, tá bom? Então o número de quadradinhos que serão utilizados para cobrir toda a sala é 21 vezes 25, 525. Está resolvida a questão, beleza? Então, a questão contextualizada, um clássico super importante. E eu ainda mostrei outro jeito de fazer o MDC, tá bom? Fica ligado. Agora, a gente vai fazer a questão número 19 da página 20. Vou fazer 3 probleminhas aqui. A 19 diz o seguinte: um estudante recebeu um kit para montagem de mini robôs. Para a parte eletrônica, havia peças de 3 tipos com as seguintes quantidades. Então, espaçadores, são 15, porcas são 20 e parafusos são 30. Aí ele diz o seguinte: o estudante distribuiu as peças em saquinhos, colocando um único tipo de peça em cada um deles, de modo que todos os saquinhos ficassem com a mesma quantidade de peças. Olha só, vai ter um saquinho só de espaçadores, um saquinho só de porcas, um saquinho só de parafusos, sempre com a mesma quantidade, ou seja, não vai sobrar nada, tá? Se não vai sobrar nada, essas quantidades têm que ser um divisor comum, ok? Bom, o fato de ser um divisor comum ainda não fala nada que é o MDC, não é o máximo. Tem uma hora na questão que você vai dizer, eu tenho certeza que é o máximo por causa disso. E agora, foram necessários para distribuir todas as peças, no mínimo, quantos saquinhos? Se você quer a quantidade mínima de saquinhos, é porque dentro do saquinho tem que ter a quantidade máxima de peças. E a quantidade máxima de peças tem que ser sempre um divisor desses valores. Por isso que é o máximo divisor comum. Beleza? O máximo divisor comum vai dizer quantas peças tem dentro de cada saquinho. Para saber quantos saquinhos são, basta dividir tudo pelo número que a gente vai encontrar, que é o MDC, tá bom? Bom, como é que você quer fazer o MDC aqui? Eu já mostrei fazendo tudo junto, vamos fazer separado. Aqui é 3 vezes 5, aqui é 2 ao quadrado vezes 5, fatorando, e aqui é 2 vezes 3 vezes 5. Então, o MDC, lembrando que o MDC é o produto apenas, somente, não esquece, somente dos fatores comuns, tá? Menor expoente. O único número que é comum aos 3 aqui é o 5. Então, significa que dentro de cada saquinho tem que ter 5 pecinhas. Agora, para saber quantos saquinhos, é fácil, né? Só é dividir. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. E 30 dividido por 5,
6. Você poderia, se você quisesse, somar tudo e dividir por 5. Claro que pode, sem problema. Aqui vai ficar 13 no total. Então são 13 saquinhos. Se eu quisesse somar tudo, 30 com 20, com mais 15, 65. Dividido por 5, 13. Dá a mesma coisa, tá bom? E agora, para a gente finalizar, vamos dar uma pulada aí nas questões. Vamos lá para 77, na página 41 do seu caderno, tá bom? Questão 77. Diz assim: o supermercado Preço Baixo deseja fazer uma doação ao orfanato Me Adote e dispõe para essa ação 528 quilos de açúcar. Vou colocar aqui. 528 quilos de açúcar, 240 quilos de feijão e 2.016 quilos de arroz. Estão percebendo que as questões também são bem parecidas, né? Tem uma temática muito parecida uma com a outra. Aí ele diz: serão montados kits contendo cada um as mesmas quantidades de açúcar, feijão e arroz. Quantos quilos de açúcar deve haver em cada kit, se forem arrumados de forma a contemplar um número máximo de cada item? Bom, se você vai dividir em kits quantidades iguais e tem que ser a maior quantidade em cada um, né? Para não sobrar nada, tem que ser um divisor de cada um separadamente, ok? Então vamos lá calcular o MDC. Eu vou fazer o seguinte, já que eu imagino que vocês preferem aquela ideia onde faz um do lado do outro, vamos resolver assim, um do lado do outro, 528, 240, 2016. Então bora lá, devagarzinho, vai dividindo, lembrando que a gente vai dividindo os números que são comuns aos 3. Enquanto der, a gente continua. Quando não der mais, acabou. O MDC ficou pronto, tá? Então, bora lá. Primeiro, devagarzinho, por 2. Aqui vai dar 1.008. Aqui vai dar 120. E aqui vai dar 264. Aqui 250 com 250 e 500. E aí 14 com 14, 28, né? Então, 2... 64. Ainda dá por 2. 132, 60, 504. Ainda dá por 2. Aqui, 66, 30 e aqui 252. Ainda dá por 2. 33 por 2, 15 e aqui por 2, 252 por 2. 126. Não dá mais por 2. Aí acabou? Não. Vamos ver se tem algum fator comum. Será que dá por 3? Dá. Aqui dá por 3? Dá também. Aqui dá por 3? Também dá. Então, por 3 vai ficar 11. Aqui vai ficar 5. E aqui por 3, 42. E agora não tem mais fatores comuns. Acabou. Portanto, esse é o MDC. É legal essa ideia, né? Sai fácil pra caramba o MDC assim. Então, o MDC... 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 48. Tem que ter 48 em cada. Agora, para saber quantos de açúcar tem, olha só. Açúcar... eu esqueci aqui o que era. Era açúcar... feijão e arroz. Açúcar, feijão e arroz. Se quiser quanto de açúcar, 11. Quanto de feijão, 5. Quanto de arroz, 42. Beleza? Então, esse cenário fica bem legal resolver assim. Pode fazer também individualmente. E aí fica a seu critério, o que você achar melhor. Tá bom? Finalizamos essa parte de MDC. Espero que todos tenham compreendido bem. Bons estudos. Façam todos os exercícios, tá bom? Até a próxima.